É isso aí, salve, salve, gente boa. Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o quinto flagelo. Os corações ficarão endurecidos. Vem comigo até o final, vamos junto? Só que antes não deixe aí de se inscrever no canal, né, querido? Não é possível que você está assistindo esses vídeos e ainda não está inscrito no canal. Clica aí, é bem rápido e fácil. Aproveita e clica no sininho, porque você é notificado a cada vídeo novo. Tem muita coisa boa por aí, eu conto contigo nessa missão para a gente poder caminhar junto. O objetivo nosso é estar abençoando vidas. A gente tem deixado vídeos aqui, playlists inteiras, para você estar estudando a Bíblia versículo a versículo. E isso ser uma bênção para a tua vida, teus estudos, teu preparo de sermão, uma base bíblica para o teu conhecimento. Curta, comenta, compartilha, querido. Curtindo e comentando, o próprio YouTube já mostra esse vídeo para mais pessoas, e compartilhando, você faz esse vídeo chegar a pessoas que nem eu nem o YouTube conseguiríamos alcançar. Então vamos junto nessa missão de abençoar outras vidas. A palavra de Deus, ela já abençoa por si só. Então vamos nessa missão juntos. Ide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Nunca foi tão fácil, né? Então vamos lá ao texto desse vídeo. Apocalipse capítulo 16, e os versículos são os 10 e o 11. Apocalipse 16, versículos 10 e 11 diz assim: Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram ao Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Amém, querido? 3 coisas tremendamente importantes que a gente precisa analisar aqui nesse quinto flagelo. Lembrando que os flagelos são consequências, são juízos, castigos de Deus. E lembrando também que nessa época a igreja não estará mais presente. Se você não vem acompanhando, eu te peço aí para assistir os vídeos, principalmente. Assista todos os vídeos do Apocalipse, mas se você não conseguir assistir todos, pelo menos a partir do capítulo 6, já vai te dar uma noção melhor das coisas que estão acontecendo aqui. A igreja vai passar pelos 6 primeiros selos, e depois então vem o arrebatamento, e no 7º selo, onde vem as trombetas, a igreja já não estará mais presente, vem as 2 testemunhas, vem então as vozes, a vindima, a ceifa, e aqui os flagelos, tudo isso depois do arrebatamento, a igreja não estando mais presente. Daqui a pouco a gente vai falar mais para frente aí da batalha do Armagedon. Então isso aqui na realidade é o momento já depois da ascensão, né, da igreja, depois da igreja estar com o Senhor. E aqui a gente está vendo pessoas que se permitiram marcar, pessoas que estão vivendo debaixo de um sistema, e a gente precisa entender que é muito difícil para o ser humano entender, às vezes é muito complicado para a gente entender que as coisas elas estão interligadas, né? Quando a gente está falando de uma ideologia sendo implementada, quando a gente está falando de uma política ideológica, quando a gente está falando de entrelaços somente por viés ideológicos, a gente está falando de algo muito maior do que nomes de pessoas ou partidos ou, sabe, ou opiniões. A gente está falando de um sistema de governo global que é o preparo para a vinda do anticristo. Então, é óbvio que a gente não tem como evitar que esse sistema aumente, que esse sistema cresça, né, e se desenvolva, mas a gente também não precisa fazer parte disso e muito menos incentivar isso, até porque aqueles que estão fazendo parte disso, quando a igreja for arrebatada, eles vão ficar. Então a gente precisa fazer a nossa escolha, e a nossa escolha aqui na terra, ser martirizado, ser às vezes colocado de lado, ser perseguido, isso faz parte para quem quer ser arrebatado. Então vida de arrebatado, querido, é uma vida de escolhas, de opções que a gente vai fazendo. Assim como a igreja daquela época aqui, a gente já falou sobre isso em alguns vídeos anteriores, principalmente nos vídeos correspondentes às 7 cartas de Apocalipse, que a igreja era acusada de ateísmo por não adorar o imperador, aos imperadores romanos, né, não participarem do culto ao império, e eram acusados de antidemocráticos, de pessoas isolacionistas, por não querer participar das promiscuidades e dos cultos pagãos permeados de bebidas e de orgias, para poder fazer negócios e conseguir dinheiro. Então, os cristãos já naquela época aqui, mesmo sem ser chamado de cristãos, mas todo aquele que seguia Cristo, que preferia se abster dessas coisas, eles eram tremendamente perseguidos e eram esquecidos e viviam uma vida sem negócio, perdiam muito dinheiro. Muitos cristãos perderam muito dinheiro por não querer participar
dessas orgias, dessas festas pagãs. Então aqui nesse quinto flagelo aqui, a gente vê quando fala derramou o quinto a sua taça, está falando do anjo. Então o quinto anjo que derramou a sua taça, e a gente vai pensar aqui a respeito de três coisas, né? A primeira coisa que a gente vai observar aqui é que essa taça ela foi derramada sobre o trono da besta. Derramada sobre o trono da besta, e aí a gente vai falar assim, poxa, a taça, que é a taça da ira de Deus, que é a taça do juízo, a gente está falando aqui de juízo, a gente está falando de castigo, a gente está falando de consequências, porque muitos juízos, queridos, são consequências. Às vezes as pessoas já sabem que aquilo que ela está fazendo vai ter uma consequência, mas mesmo assim ela faz e depois reclama das consequências. Mas a pessoa já sabe que aquilo vai levar aquela consequência, que aquela atitude, que aquela prática, que aquele estilo de vida vai levar a consequências desastrosas. A pessoa sabe disso, mas ela acha que todo mundo está errado. O livro de Provérbios ele fala, né? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Eu gosto muito desse versículo que vai falar assim, às vezes você se acha super inteligente, você acha que tá abafando, né? Mas todo mundo sabe que você está errado, todo mundo sabe que você está caminhando pelo caminho errado, mas mesmo assim você está se achando o bonzão. E essa vai ser o pensamento da população, do mundo, às vésperas da implementação da ideologia do anticristo. Então, aqui a gente vai ver aqui que a taça foi derramada sobre o trono da besta e ela resvalou pelos homens, e os homens foram atingidos, sofreram as consequências. Por quê? Porque há uma ligação, há uma dependência muito grande nessa época aqui de toda a humanidade ao trono da besta. Ou seja, tudo que vinha do trono da besta, os seres humanos aqui se alimentavam, sentiam sua alegria, dependência muito grande. Ou seja, há um alicerce, há uma plataforma onde toda a dependência de vida, quando a gente falou da marca da besta, não podiam comprar nem vender, ou seja, não podiam se alimentar, não vão poder, que isso aqui vai acontecer, né? As pessoas não vão poder comercializar, não vão crescer nos seus negócios, se não fizerem parte dessa ideologia e desse sistema do anticristo. Isso vai gerar uma dependência muito grande. Isso é muito comum, querido, nos governos, por exemplo, de esquerda, quando se fala muito em aumentar o poder do Estado e aumentar o tamanho do Estado. Para que isso, querido? Isso é só para gerar dependência. Você tem hoje aí, se você observar, por exemplo, países como a Argentina, nessas eleições a gente pôde observar muito bem as famílias de adolescentes, como é um governo que já está ali há 30 anos, o que a gente vai ver é que pessoas que a maioria da população ela é dependente do governo, então ela acaba votando não porque ela acha que aquilo vai ser o melhor, mas é porque ela tem medo de perder aquela dependência, ela se tornou totalmente dependente. São muitas bolsas, são muitas ajudas, e isso é muito ruim quando se cria essa relação de dependência, quando a população depende demais do Estado e não das suas próprias condições. É o que a gente vai ver aqui nitidamente. Isso aqui fica claro, porque se você observar, a taça foi derramada sobre o trono da besta, mas os homens sentiram dores. Aquilo que escorria do trono da besta foi parar nos homens. Ligação e dependência. Aqui está falando de ligação e dependência. Os homens estavam totalmente ligados e dependentes de tudo que vinha do trono da besta. A segunda coisa é que diz que o reino se tornou em trevas. Então, dores e trevas, querido, faz lembrar o que está lá em Êxodo, capítulo 10, novamente, a gente voltando lá nas pragas do Egito. Vamos dar uma olhada lá em Êxodo 10, 21 e 23. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então essa escuridão, essas densas trevas, novamente a gente vem mencionando a respeito disso aqui. Deus já deu sinais no passado daquilo que viria no futuro. Então já há evidências e fortes evidências no passado daquilo que Deus vai fazer no futuro. Só que aqui em Apocalipse há um detalhe um pouco maior, que vai dizer que se tornou em trevas e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Querido, uma vida de promiscuidade, uma vida de orgias,
uma vida de troca de casais, uma vida de pederastias, uma vida de relacionamentos homoafetivos, esse tipo de vida, esse estilo de vida se proliferando, querido, isso tem as suas próprias consequências. É óbvio que o aumento de doenças, então há consequências naturais. Quando as pessoas forem investigar o que ocorreu em Sodoma e Gomorra, quando cientistas e arqueólogos foram estudar as coisas que aconteceram e as cidades mencionadas na Bíblia, eles contemplaram que as coisas realmente aconteceram. Mas há sempre uma justificativa científica para aquilo tudo, né? Sempre um parecer científico. Houve um terremoto, houve uma erupção vulcânica, houve um abrir do mar aqui, um vento que soprou, que vinha não sei de onde, que ia para não sei para onde. Então há todos uma resposta científica. E é óbvio que Deus vai se utilizar daquilo que é natural para ele executar o seu sobrenatural. Então é óbvio que vai estar baseado em coisas naturais. Então muitas enfermidades e doenças vão surgir exatamente daquilo que a gente viu aí, por exemplo, Apocalipse 9, versículo 21. Se você ler 9, 21, vai dizer: e nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, queridos, feitiçarias, prostituições e furtos traz consequência. Isso tudo traz consequência e os seres humanos vão pagar pelas consequências. Então, quando a gente está falando aqui de trevas e de dores, é que a vida de promiscuidade ela tem suas consequências, a vida na pederastia, tudo aquilo que Paulo vai falar em 1 Coríntios, sobre aqueles que não herdarão o reino de Deus, tudo aquilo que Apocalipse 21 vai falar daqueles que não herdarão o reino de Deus, tudo aquilo que Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, vai falar a respeito das obras da carne, que não herdarão o reino de Deus. Por quê, querido? Porque são coisas condenadas por Deus, porque são ruins para os homens. E o homem, às vezes, se concentra apenas no prazer, na alegria momentânea e se esquece das consequências daquele estilo de vida. E o que a gente vê aqui é que nesse império do anticristo, esse estilo de vida, de feitiçarias, promiscuidade, fornicação, pederastia e roubos, isso traz consequências e isso vai trazer dores. Então, quando a taça é derramada no trono da besta, significa que o poder da besta ele tomou conta da população de uma tal maneira que a população aderiu àquilo dali. Então, o poder de Deus sobre o trono da besta vai fazer com que os homens comecem a sentir as consequências. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Uma hora a conta chega. Querida, a fatura ela vai chegar. Os seres humanos estão querendo viver de qualquer maneira e estão se esquecendo de que uma hora a fatura vai chegar. Então, trevas e dores envolvem muito das consequências do estilo de vida que os seres humanos estarão vivendo. E a terceira coisa que a gente vai observar aqui é essa questão do não se arrepender. O que a gente já viu lá em 9:21, que a gente falou a respeito da promiscuidade, né? Está escrito das feitiçarias, da prostituição, e também está falando que os homens não se arrependeram. Aí em Apocalipse 16 mesmo, versículo 9, vai falar também que os homens não se arrependeram. E o que a gente observa aqui quando novamente no versículo 11 está falando que os homens não se arrependeram? A gente está vendo aqui uma cultura, querido, uma cultura do coração endurecido. Isso aqui é uma consequência de que quando você tira das bases, quando você tira do alicerce da vida humana e da vida em sociedade, você tira a fé, o amor e a verdade, quando você tira esses três ingredientes, você está fazendo uma implosão moral e ética na vida do homem. E essa implosão faz os homens se deprimirem e cada vez mais fechar o seu coração. Se você tem pregado a palavra de Deus, se você tem falado de Jesus para as pessoas, você tem percebido como hoje a gente está vivendo um tempo em que há muitas almas sedentas, há muitas pessoas querendo muito e percebendo que Jesus pode ser a salvação, mas ao mesmo tempo a gente já começa a observar pessoas de coração muito endurecidos, porque eles já tiraram os seus alicerces, já substituíram os seus alicerces de fé, amor e verdade para acreditar nessa ideologia que vem sendo implementada aí do anticristo. Então, quando as bases da fé, e o que são as bases da fé? É crer em Deus, acreditar que existe um Deus, acreditar que tem um Deus que governa todas as coisas, ter a tua vida de oração, ter o teu pedido, ter a tua dependência de Deus. Quando você
cria dependência de Deus. Você não vai se tornar alguém dependente do trono da besta. As pessoas só vão se tornar dependentes do trono da besta porque elas não são dependentes de Deus e não tem jeito. O ser humano, ele nasceu para ter uma divindade, para buscar uma divindade. Há esse desejo forte no coração humano e quando ele se vira as costas para Deus, ele acaba aceitando e se sujeitando a qualquer coisa que lhe é oferecida. Então a fé envolve, querido, acreditar na esperança, acreditar no futuro, acreditar que Deus pode mudar situações, clamar ao Senhor, orar, ler a Bíblia, se basear nos mandamentos. Isso tudo envolve a fé. E o amor, querido, o amor envolve, por acreditar nas Escrituras e seguir as Escrituras, as pessoas se preocupam com o próximo e se preocupam em melhorar a vida do outro, libertar de drogas, libertar de vícios, mudar de vidas. Afinal de contas, cristianismo significa, se a gente pode colocar aí na prática o que seria cristianismo, é um relacionamento com Deus que gera uma nova postura de vida. Por isso Paulo vai falar em nova criatura, deixar as coisas que para trás ficam, prosseguir para o alvo. Então, se não deixar para trás, não dá para prosseguir para o alvo. Então, se não morrer o velho homem, não nasce o novo homem. Jesus falou, aquele que não morrer para a sua carne não consegue nascer do Espírito. Então você tem que nascer de novo, importa-vos nascer de novo. Essas são as palavras de Jesus, importa-vos nascer de novo, nascer do Espírito Santo, nascer do Espírito. Isso significa negar toda a carne, deixar a sua cruz, né? Pegar a sua cruz, deixar toda a sua vida, não se esquivar de seguir a Deus. Então são todos princípios bíblicos que vão levar o ser humano ao amor ao próximo, ao cuidar do próximo, a fazer uma mudança de vida que seja uma mudança para melhor e uma mudança para o bem. E a verdade, querido, é que a verdade ela liberta, a verdade ela tira o peso, a verdade ela tira o fardo, a verdade deixa as coisas mais claras. Quando a gente está vivendo uma vida baseada na verdade, quando a gente admite erros, quando a gente admite falhas, isso tudo contribui para o crescimento, para o desenvolvimento e para a melhora. O primeiro passo em direção à cura é admitir a doença. Então, quando a gente não admite a doença, quando a gente não admite a fraqueza, a gente não consegue dar um passo em direção à cura, porque a gente não toma remédio, a gente não ouve conselho, a gente não escuta as pessoas porque a gente se acha sábio aos nossos próprios olhos, como diz lá no livro de Provérbios. Então, você tirou esses 3 ingredientes ali, esses 3 pilares da vida humana. Paulo vai falar, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 13, e o maior de todos aqui, querido, é o amor, porque a esperança, a verdade, a fé são ingredientes que a gente precisa aqui na Terra. O amor, que é o que a gente vai conviver lá no céu. No céu, por exemplo, não tem evangelismo, o evangelismo é só aqui na Terra. E o que é o evangelismo? É a transmissão do amor de Deus. Quando isso se esfria, vem as consequências sobre os seres humanos, e aí vem dores. E perceba, a dor é tão grande que os homens remordiam a língua e, mais uma vez, blasfemaram a Deus. Porque o culpado tem que ser Deus, tem que achar um culpado. O ser humano não consegue viver sem achar o seu culpado. Tá bom, gente boa? Então vamos ficar ligado nisso daí. Então esse é o 5º flagelo, que esse coração endurecido, a gente não pode esquecer, querido. As coisas não vão acontecer de repente. Já está sendo trabalhado hoje. As coisas já estão sendo trabalhadas na vida da humanidade. Não vão acontecer de uma hora para outra. Isso aqui não é passe de mágica. O que está falando aqui, esse estilo de vida, a maneira como os seres humanos estão vivendo aqui, isso aqui não é um passe de mágica. Isso aqui é uma construção. É algo que vai sendo construído. Isso aqui está dando trabalho, leva vários anos para que as gerações, as novas gerações, elas já nasçam em cima disso daí. Tá bom? E Deus te abençoe, rica e abundantemente.